Amém. Vocês estão felizes hoje de manhã, gente? Então, show de bola. Eu na simplicidade, né, gente? Papelzinho, pá. Eu tentei escrever no celular, mas eu gosto mais escrito na mão, sabe? Tipo papiro. Amém? Queridos, cara, tem que falar, né? Gostou, negão? Show de bola. Amém. Nessa manhã eu quero compartilhar com vocês um pouco sobre unidade, né? É um princípio muito importante e eu creio que Deus tem que trabalhar muito na nossa vida e nessa área, principalmente, ela envolve muitas coisas da igreja. E eu acredito que a gente tem que esse shot, ele tem muito a ver com o que o tio William pregou ontem, sabe? Sobre maturidade, sobre a gente saber ser maduro em muitas ocasiões da nossa vida, né? Então, eu tenho um exemplo que vocês já devem conhecer, do purê de batata. Você já conhece o exemplo do purê de batata? Só que eu troquei, porque esse daí é bem conhecido, eu vou fazer da laranja, né? Há um princípio muito importante, gente, nesse exemplo que eu vou dar. Muitas vezes a gente é unido, a gente está junto, mas não está unido. Muitas vezes a gente está aqui na igreja, está reunido, está todo mundo um do lado do outro, rindo, mas às vezes a gente não está unido, a gente não está... Obrigado, tio Alan. Salve de palmas pro tio Alan, olha só. Obrigado, tio Alan. Muitas vezes a gente está junto, mas não está unido. E esse princípio da laranja diz assim, às vezes a gente está que nem um saco de laranja, né? Tá todas as laranjinhas ali, encostando uma na outra, às vezes dá uma roçadinha, uma beliscada, mas a gente não é um suco de laranja. A gente não é um suco de laranja. E é isso que Deus quer fazer na nossa vida, como igreja. Fazer a gente se tornar um suco de laranja. Amém? Às vezes ele fica meio amarguinho, mas daí vem a palavra de Deus, que é o açúcar do nosso suco. Amém. Eu vou falar alguns princípios que eu acredito que é... Legal, né? Eu vou falar alguns princípios que eu acredito que é muito importante para a gente crescer em unidade e crescer em amizade. Um dos exemplos mais legais da Bíblia, que fala sobre amizade, está lá em 1 Samuel 18, 1. Eu vou ler do 1 até o 5. É uma breve história sobre Davi e Jonatas. Quem conhece a história de Davi e Jonatas? É muito legal, gente. Eu vou pedir para a Sheila colocar lá e vou ler com vocês. Ele é curtinho, são só 5 versículos. E a gente vai estar lendo junto. Amém. Ora, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas ligou-se com a alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Antes de ir para o 2, é só um adendo, né? Saul e Davi, eles não se davam muito bem, né? Eles tinham um atritinho ali. Isso que me chamou atenção, porque Jonatas era filho de Saul, e mesmo assim, olha a amizade que eles tinham. E Jonatas o amou como a sua própria alma. Olha o nível de intimidade e amizade que eles tinham. Pode ir para o 2? E desde aquele dia, Saul o reteve, não lhe permitindo voltar para a casa de seu pai. Pode ir? Então Jonatas fez um pacto com Davi, porque o amava como a sua própria vida. E Jonatas se despojou da capa que vestia e a deu a Davi, como também a sua armadura e até mesmo a sua espada, o seu arco e o seu cinto. E saía Davi onde quer que Saul o enviasse, e era sempre bem-sucedido, e Saul o pôs sobre agente de guerra, e isso pareceu bem aos olhos de todo o povo, e até aos olhos dos servos de Saul. Amém, queridos? Então aqui a gente vê um princípio muito legal de amizade, de amor uns com os outros. Eu acho que esse é o principal princípio que a gente tem que guardar na nossa vida quando a gente fala de unidade. Sabe, quando a gente ama alguém, quando a gente se preocupa com alguém, todas as coisas começam a ficar pequenas, todas as picuinhas, as fofocas, alguma ofensa, isso começa a ficar pequeno, com o tamanho amor que a gente sente por aquela pessoa. Eu creio que a gente tem que começar a amar mais, amém? Que nem diz aquela música gospel, devia ter amado mais, essa é boa, né? Ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Mas amém.
Sabe, queridos, então é isso que eu vejo, que a gente tem que amar mais. Quando a gente ama como Jesus nos amou e a gente descobre que a gente é errado e a gente tem muitas coisas para mudar, eu acho que isso é uma das coisas da maturidade, sabe? Que o tio William falou ontem sobre maturidade, né? É a gente saber se colocar no lugar das pessoas, saber que as pessoas podem errar com a gente e a gente com certeza também vai errar com as pessoas. E a gente ter um coração disposto a perdoar e disposto a tirar todo o orgulho da nossa vida. Amém? Então, essa amizade eu quero que volte no versículo 4, se eu não me engano. Por favor. 1 Samuel 18, 4. E Jonatas se despojou da capa que vestia e a deu a Davi, como também a sua armadura e até mesmo a sua espada, e o seu arco e o seu cinto. Jonatas, eu acredito que muitas vezes a gente tem que se despojar de algumas coisas, sabe? Uma das coisas que eu vejo que a gente tem que ter é humildade. Um dos princípios que eu coloquei aqui para que a igreja alcance a unidade é a humildade. Porque eu vejo muitas vezes que a gente tem uma facilidade de se ofender e de criar raiz de amargura na nossa vida. Um dos principais motivos da unidade ser tão depravada assim às vezes na igreja é a gente não ter humildade, a gente não ter transparência, a gente não ser humilde para tratar as coisas. E eu não sei se é só aqui na nossa igreja, mas eu acredito que nas outras igrejas aí também acontece. Acontece muita treta, né, gente? Quem já participou de alguma treta assim de igreja? Só o Lucão, e o Lucão meteu aqui, ó. Acontece muita treta na igreja. Por quê? Porque tem pessoa. E eu não sei, onde tem pessoa, tem problema e tem coisa ruim, tem muita treta, que nem diz o pregador Lu, né? Tem muita coisa que acontece. E uma das coisas que eu vejo é que a gente tem que ser maduro para perdoar e amar. Amém? Vou contar um testemunho. Uma das coisas assim que sempre me manteve na igreja foi o fato de eu ter feito grandes raízes de amizade aqui na igreja, sabe? E eu lembro assim que uma vez me deu uma loucura assim. Eu pensei, cara, nunca fiquei bem louco aí nesse mundão. E às vezes o cara, né, pensei, será que não... Que nem diz o Lucão, será que não dá de o cara dar uma experimentada, né, Lucão? Fiquei com vontade de dar uma experimentada, né? E eu lembro, falei com um amigo meu, e hoje ele é casado, tudo, e eu falei para ele, me olhe bem, você era bem louco no mundão, agora veio para Jesus. Ele já era, daí desviou, daí veio. Eu falei, agora você está aí bem bom, casado, com a menina top, engravidou a menina, tá com a vida legal, né? Depois do casamento, né, a gente não vai pensar que tá engravidou. Eu falei, entendeu? Eu acho que, sei lá, você ficou bem loucão e depois voltou e deu boa. Daí eu falei, também quero. Também quero. E daí ele disse assim, Zaca, mas deu tempo de eu voltar. Daí me pinchou podre. Me pinchou podre. E só nessa palavra eu vi a importância da amizade na minha vida, sabe? Porque muitas vezes, se não fossem as amizades que eu criei aqui na nossa igreja, com certeza, eu não sei se eu estaria aqui. Porque por muitas vezes o diabo tentou já jogar coisas na minha vida, sabe? Jogar ofensas, jogar desânimo, jogar diversos dardos que ele usa nessa área. E eu acredito que Deus, ele quer fortalecer o nosso coração, sabe? Quando a gente é unido, eu vejo assim que parece que as coisas começam a ficar pequenas, sabe? Como eu falei no começo, as picuinhas, as fofocas, as coisas começam a ficar pequenas. Né? Então eu sinto que na nossa igreja, e para cada igreja aqui representada, eu acredito que Deus, ele quer fortalecer a nossa amizade, ele quer fortalecer o nosso vínculo como irmãos. Amém? Outro tópico que eu coloquei aqui,
que a gente deve ter a mesma visão. Amém? Eu não sei qual é a visão da sua igreja hoje aqui, qual é a visão do seu pastor, mas eu sei que a nossa igreja tem uma visão. E a gente que está aqui na comunidade cristã, e vocês que estão nas igrejas de vocês, a gente tem que abraçar a causa, sabe? A gente tem que olhar para a nossa liderança, para o nosso pastor, e confiar e lutar por aquilo. Muitas vezes eu vejo na igreja vários tipos de divisão, sabe? Um indo para o lado, outro indo para o outro, outro indo para a direita, outro para a esquerda, outro para trás, outro para frente. E eu acredito que Deus ele quer levar a gente como igreja para um propósito. Qual é o nosso propósito? A nossa igreja é o discipulado. É a gente cuidar um do outro. Talvez a sua igreja seja missões, talvez a sua igreja seja, não sei qual outro tipo de visão que tem, não lembrei, mas apostólica, né? Sei lá. Mas eu acredito que Deus ele tem um chamado ministerial para cada um, mas ele tem algo que ele quer fazer com todo mundo junto, na nossa igreja. Então eu vejo assim, na nossa igreja mesmo, o shot que aconteceu aqui, você vê, cada um de um tipo, né? O tio William é de um jeito, o Zé é do outro. O Zé, ele quer ser missionário. Ele tem um chamado dele específico, mas ele tem um chamado aqui na nossa igreja também. Amém? Cada um tem o seu chamado, mas a gente tem um chamado em comum. E a igreja cresce assim. Amém? Já estou suando o sovaco, gente do céu. Amém. Falei uma coisa aqui que para mim, um dos tópicos que eu coloquei aqui, que Deus teve que trabalhar muito na minha vida, que é deixar o emismo. Quem aqui já foi emo? Não, sério. Se sentia sozinho, assim, meio emo. Gostava de se aparecer. Você se aparecia não se aparecendo, sabe? Você ficava assim meio querendo chamar atenção, porque eu sou um coitado, sou um coitado. Sabe, queridos, é uma das coisas que a gente tem que parar de ser. É emo. Diga para a pessoa do seu lado, pare de ser emo. Isso. Pare de ser emo. Sabe, a gente tem que se esforçar. A gente tem que se esforçar para ser amigo, sabe? A gente tem que se esforçar para parar com esse negócio lá dentro. Eu sei porque eu tinha, gente, me sentia muito sozinho, cara. E daí eu ficava me fazendo, velho. Me fazendo. Alguém aqui já se fez assim, gosta de se fazer? Ninguém, não precisa falar agora, né? Alguém já foi se fazão? Se fazão, alguém já foi? Já? Às vezes a gente se faz, é normal, né? Uma se fazidinha. Mas assim. Mas assim, uma vida se fazendo, daí não dá, entendeu? Então eu vejo assim que a gente tem que largar esse espírito de solitário, sabe? Ai, meu Deus, eu sou um coitado. E, meu Deus, olha a panelinha lá do tio Ala. Ele fica lá só na Câmara de Vereadores, com todos os vereadores. E eu aqui sozinho, sem ninguém. Não, gente, se esforce. Procure conversar com alguém. Desenvolva isso na tua vida. E eu sei que é difícil. Porque eu era bem tímido. Hoje eu estou bem sem vergonha, mas antes eu era bem tímido mesmo, sabe? A gente tem que desenvolver isso. Amém? Eu acredito que Deus usa muito isso, porque a timidez e esse emismo, ele impede você de ganhar as pessoas para Jesus. Amém? E esse é o objetivo da nossa igreja, ganhar pessoas para Jesus. Tá quase acabando já, gente. Quase acabando. Esse aqui é legal. Esse aqui é legal porque às vezes eu faço. Gente, a gente tem que ser amigo e não julgar. Quem aqui já julgou uma pessoa? Fizeram pior que ela, seus tentados. Sabe? Porque a Bíblia diz que quando a gente julga uma pessoa, a gente está fazendo pior que ela. Sabe? Essa cultura de honra que a gente tem que implantar na nossa vida. Uma cultura que eu falei no começo, de a gente saber as vulnerabilidade das pessoas, sabe? Cada um tem uma coisa que é fraco, uma coisa que é ruim, que é difícil, e por isso que nós estamos na igreja, né? Porque se a gente fosse 100%, nós já estávamos no céu, bem louco. Eu não vou fazer assim com meus braços, não vai aparecer a minha pizza aqui. Mas se não... tá de boa, né? Que eu peguei uma camiseta cinza, daí tem um negocinho aqui, parece que é a estampa.
Só que é uma pizza que tá ali. E, nossa, pra falar em pizza, que fome que me deu, cara. Sério mesmo. Então, a gente tem que se tornar amigo de verdade. Jesus, ele era um cara que era amigo, gente. E o mais importante, ele era amigo dos pecadores. Quem aqui é pecador? Ó, o cara até feliz. Ai, ai. E Jesus, ele era amigo dos pecadores. E é legal que lá em Lucas 15, quando vai falar as parábolas, lá, as 3 parábolas de filho pródigo, da moeda e da ovelha, ele começa, os fariseus, falando mal de Jesus. Ele se assenta com os pecadores, ele só anda com os pecadores. E Jesus, ele tinha isso no coração dele. Ele conseguia enxergar o melhor das pessoas, sabe? Eu acredito que uma das chaves para a unidade na igreja é a gente começar a ver o melhor das pessoas, amém? E o que está ruim, deixa que Deus trabalha, né? Porque nós somos bem loucos mesmo. Esse aqui é legal. João 15, 12, Sherlock. João 15, 12. Até o 15 eu vou ler para vocês. É bem legal isso daqui. João 15, 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Aqui Jesus foi engraçado, né? Eu sou teu amigo se você fizer o que eu mando. Se você não fizer, então, fechou. Já não vos chamo... Jesus era bem louco, né? Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas o chamei-vos amigos, porque tudo quando ouvi de meu Pai vos dei a conhecer. Às vezes tem até um domínio assim na igreja, né? De líder e discípulo, meu Deus, meu líder, meu discípulo. Mas olha só como que Jesus tratava as coisas. Eu não te chamo de servo, mas te chamo de amigo. Sabe? É isso que a gente tem que ser. Amigo. Diga para a pessoa que está do seu lado, você é meu amiguinho? Se não é, seja. Amém. Então eu vou retomar aqui para vocês não esquecerem o que eu falei, os princípios da unidade. Ter a mesma visão, deixar o emismo, deixar o orgulho e a ofensa. Esse do orgulho e da ofensa, eu quero ler 2 versículos bem legal. 1 Pedro 3,9. Sherlock. 1 Pedro 3,9. Esse é legal. Sobre amargura e ofensa. Não retribuindo mal por mal, ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bem dizendo, porque para isso foste chamados, para herdardes uma bênção. Então é isso, gente. Não retribuindo o mal com o mal. Eu lembro da história de José. Aconteceu um monte de coisa com os irmãos dele, né? Os caras avacalharam mesmo. E no final, quando ele já era governador e coisa e tal, a família dele chegou para pedir perdão para ele. E ele falou que não tinha nenhuma amargura, nenhuma ofensa, porque tudo aquilo Deus transformou em bênção na vida dele. Se ele não fosse preso, se ele não fosse acontecido tudo aquilo que aconteceu com ele e o rei, todas as coisas ruins, ele não teria chegado onde ele chegou. Amém? Então Deus cooperou através da vida dele. Mas a gente tem que ter esse coração de não retribuir o mal com o mal, assim como José fez com os irmãos dele. Amém? E outro versículo sobre amargura e ofensa, Hebreus 12, 15. Nossa, nem eu entendi o que eu escrevi aqui. Eu tenho um problema, eu escrevo um pouco desemendado, um pouco emendado, é muito louco. Isso, Hebreus 12, 15, olha que legal. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Então aqui a gente vê o que a amargura faz, ela contamina, gente. Ela contamina a nossa vida e a gente é incrível. A gente está numa rodinha de amigo, um começa a falar mal do outro, o outro já começa a falar, e daí é legal, né? Daí começa a peleia ali, né? Eu já fiz muito disso, gente. Eu sei como é feio e eu sei como Deus tem que tratar assim no meu coração essas coisas, porque isso destrói os relacionamentos dentro da igreja. Amém? Último princípio para a gente encerrar: amar. Se você esqueceu todos os que eu falei, não esqueça esse. Amar é o maior princípio da igreja.
É o maior princípio da unidade. Eu quero abrir para vocês em João 13:35 para a gente finalizar. João 13:35. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Amém? Não adianta a gente saber pregar bem bonito, não adianta a gente viver uma vida de foto no Instagram bem top com a galera, não adianta a gente fingir muita coisa, se a gente não amar. Eu acredito que como diz aqui, as pessoas vão ser atraídas através do amor que a gente trata um ao outro. Amém? Eu acredito que Deus quer fazer isso na nossa igreja e em cada igreja que está aqui representado. Amém? Então agora todo mundo de pé. Eu vou finalizar você dando um abraço na pessoa que está do seu lado, dizendo: eu te amo, seu lindo, sua linda.